Fala, meu querido, fala, minha querida. E agora nós começamos a nossa aula sobre classes gramaticais. Prof, que história é essa? Tem alguma relação com substantivo, adjetivo, verbo, pronome? Sim. Vem cá comigo que eu vou mostrar para você de que parte é que sai esse conteúdo classes gramaticais e qual é a importância deste conteúdo dentro dos seus estudos de língua portuguesa para concursos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa linkar aqui a grande área da língua portuguesa, de estudo da língua portuguesa, chamada morfologia. O que significa morfologia, prof? Gente, morfo é forma, tá? Lá na tradução, no significado, forma. E logia é o estudo. Então, nós estamos falando de uma grande área que estuda a forma das palavras. Estudo das formas das palavras, basicamente. Um dos conteúdos de morfologia é o conteúdo classes gramaticais. Dentro de morfologia aqui, nós também temos o outro conteúdo chamado estrutura das palavras, tá? Estrutura das palavras. Estrutura das palavras. E o conteúdo processos de formação. Processos de formação das palavras. É aqui, meus queridos, que surgem conceitos como prefixo, sufixo, derivação prefixal, derivação sufixal, composição por justaposição, por aglutinação, tá? Essa é daqui desses dois conteúdos. Mas para nós, o que interessa hoje, por que a prof mencionou esses dois conteúdos? Porque em alguns concursos eles são cobrados. Na maior parte, não. Mas alguns concursos, sim, fica especificado lá na parte do conteúdo programático. Mas não é sempre, tá? Agora, se o seu concurso, por exemplo, é de uma carreira específica, né, da área de letras, na área de língua portuguesa, né, para professor, aí sim você precisa ter noção de que você precisa ter esse conhecimento aqui, que mesmo que não seja mencionado especificamente no conteúdo programático, isso é um conhecimento que é esperado que você domine, tá? Agora, quando são outras áreas para outros cargos, né, saúde, de segurança pública, parte administrativa, sempre quando a banca cobra, ela deixa especificado, ou então você percebe, quando está resolvendo as questões da banca, que ela tem o costume de abordar esse conteúdo. Mas é mais difícil, tá? O que importa para nós agora, que independentemente da área, do cargo, né, vai ser cobrado esse conhecimento, é a parte de classes gramaticais, tá? Que a prof vai listar aqui para vocês. Então, classes gramaticais é um conteúdo, gente, enorme, tá? É um conteúdo muito extenso. Quando você vai estudar a fundo cada uma das classes gramaticais, você vai perceber que passará horas realmente estudando. E eu preciso, prof, realmente estudar o conteúdo classes gramaticais? Sim, porque esse aqui, gente, é um conteúdo básico, tá? Quando você estuda classes gramaticais, você percebe que primeiro há uma subdivisão maior, que é de classes gramaticais variáveis, tá? Classe gramatical variável. Variáveis. E as classes gramaticais invariáveis. O que significa essa primeira divisão que a prof está fazendo aqui de variáveis e invariáveis? Uma classe gramatical que apresenta variação, ela vai apresentar mudança na sua forma, quanto a gênero, ou seja, a palavra vai ter forma feminina, forma masculina, quanto a número, ou seja, ela vai ter forma no singular e forma no plural, ok? Quanto a grau normal, grau aumentativo, grau diminutivo, ou um grau específico, como é o caso dos adjetivos, ok? E no caso específico da classe gramatical chamada verbo, nós ainda vamos ter uma especificação, que é uma variação de tempo, tempo presente, tempo passado, né, que chama de pretérito, e o tempo futuro, e o modo verbal, modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Inclusive, eu quero trabalhar. O verbo vai ser uma das classes gramaticais que eu vai aprofundar um pouquinho mais aqui a abordagem com vocês nesse nosso curso de português assim rápido, né? Express, digamos assim. E o verbo ainda tem a variação de pessoa e de número também. Essa variação de pessoa, ela também está presente dentro da classe gramatical chamada pronome, que é aquela parte lá, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, do singular e do plural.
Nos pronomes, né, essa primeira, segunda e terceira, que são as pessoas do discurso, que são aquelas que são essenciais para que uma comunicação aconteça, elas são materializadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, primeira, segunda e terceira. Do singular, eu, tu, ele, ela. Do plural, nós, vós, eles e elas. Depois, isso lá no verbo vai se manifestar de que maneira, meus queridos? Nas conjugações verbais. Então, o verbo conjugado na primeira, eu canto, eu falo, tu cantas, tu falas, ele canta, ela canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, conforme a pessoa em que o verbo está conjugado, muda a terminação verbal, muda a desinência verbal para manifestar, porque o português é assim, né? A concordância daquele verbo. Por isso que nós podemos ter nas estruturas o tal do sujeito oculto ou implícito lá na parte da análise sintática. Por que acontece isso lá? Porque o verbo, ele, mesmo que não esteja escrito assim, ó, eu canto, não está, eu canto, só está canto, canto, você já sabe que é eu, que é a primeira pessoa, porque o, desinência, né, final do verbo, indica que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular, que corresponde a eu. Compreenderam? E por que a prof falou pessoas do discurso aqui, gente? Porque, ó, um que fala, um que escuta e o outro que é o assunto. Então, eu falando com o tu, né, que nós, em algumas regiões no Brasil, nós usamos o tu, né, para essa questão da informalidade, e na maior parte das vezes nós fizemos uma adaptação do você, né, pronome de tratamento, por isso que até depois, quando você faz a conjugação, mesmo que o você seja uma forma de tratamento informal, que está meio fora de posição ali, nós deixamos o verbo na terceira pessoa. Você fala. Por que nós falamos você fala e não você falas, né? Se é correspondente à segunda pessoa com quem eu falo. Porque os pronomes de tratamento exigem o verbo na terceira pessoa. Isso você estuda depois mais na parte aprofundada lá. Mas é uma transformação que está acontecendo, né? Está em curso ainda e não sabemos se a gramática vai acertar isso futuramente ou não. Muitas transformações que aconteceram na fala, depois de muito tempo, né? De muita recorrência, realmente passaram para a gramática. Antigamente mesmo, nós tínhamos ali o vós me se. Era vós me se, passou para você, por exemplo, em algum momento, né? Vossa, primeiro de, ó, antes ainda, era vossa mercê, daí vós me se, provavelmente em algum momento foi você e veio para você, ok? Então ele foi se transformando e agora já nem se usa mais, né? Você só percebe lá nas novelas de época, nos filmes, né? De época, esse uso do vossa mercê na estrutura. Ele foi se transformando e foi adaptado e passou para a gramática. E ficou como uso, né, de pronome de tratamento informal, que agora nós utilizamos no lugar do tu, em algumas regiões ainda se usa o tu realmente. Ok, então, um que fala, locutor, daí interlocutor, e o assunto que seria, né, sobre ele, sobre ela aqui, qualquer um, não especificamente de uma pessoa, tá bom? Ok, então isso seriam os níveis de variação. Eu tenho ali o menino, eu tenho a menina, variação de gênero, um substantivo nesse caso, né? Menino vamos dizer, chinês, menina chinesa. Aí eu tenho uma variação de gênero dentro do adjetivo, que é a característica, ok? A meninos, meninas. Opa, fui para variação de número. Menino, menininha, meninona. Opa, já fui para variação de grau. Em específico, no adjetivo, ainda nós temos grau comparativo, grau superlativo, que é uma classificação e uma alteração de grau que é específica da classe gramatical adjetivo. Ok, isso é variação. É apresentar alteração na forma, tá? Na palavra. E o que seria, então, classificado como uma classe invariável, prof? É aquela, gente, que não apresenta alteração na forma. Não apresenta. Isso não significa que ela não pode apresentar significados diferentes em algumas circunstâncias. Isso vai acontecer. Por exemplo, a conjunção mas. Conjunção mas, que a classe gramatical conjunção é classificada como invariável. O mas, ele não tem alteração na sua forma. Ele é mas sempre. Ué, prof, mas tem o mais também. Opa, mais é outra coisa, gente. Mais é o contrário de menos, por exemplo. Agora, o mas, aqui que a prof está destacando, é aquela que normalmente nós usamos com sentido de adversidade, de contrariedade. Estuda, mas nunca aprende. Ah, promete, mas nunca cumpre. Comprei, mas não paguei. Opa, sentido de contrariedade. Se comprou, você cria a expectativa de que pagou, né? Se estudou, você cria a expectativa de que sim, ele está aprendendo, está adquirindo conhecimento. Promete, você cria a expectativa que se promete, cumprirá as promessas. Não é verdade? Ok. E o mas vem justamente para quebrar essa expectativa, para trazer uma ideia que apresenta a noção de contrariedade. Compreendeu? Ok. Beleza. Mas, nessa situação, então, é uma conjunção. Por que ele é classificado como conjunção? Porque ele une essas orações dentro da estrutura. Conjunção é isso, palavra que une orações ou termos de mesma função.
atribuindo um sentido na maior parte dos casos. O mas faz isso. Ele une orações, ó. Estuda é uma oração. Nunca aprende a outra oração, ó. Tem o verbo estudar, tem o verbo aprender. Isso são orações. E ele veio para fazer a união para atribuição de sentido. A mesma coisa, promete, mas não cumpre. Opa, prometer, cumprir. Duas orações. O mas conectou essas duas orações, atribuindo o sentido de adversidade. Agora, em determinados contextos, o mas não é mais o sentido de adversidade, de contrariedade, de quebra de expectativa. Não, olha aqui, ó. Não só estudo, mas também trabalho. Não só estudo, mas também trabalho. É o mas também aqui, M-A-S. Só que agora ele não tem mais o sentido de adversidade. Agora ele tem o sentido de adição. Porque, ó, eu não só estudo, mas também trabalho. Não só trabalho, mas também estudo. Então, eu trabalho e estudo. Eu estudo e também trabalho. Então, agora, nessa situação, o mas passou a ter um valor de adição. Então, o que eu quero deixar destacado para vocês? É invariável, por quê? Porque não apresenta alteração na forma, essas classes que são ali enquadradas como invariáveis. Mas pode ser que, dependendo do contexto em que elas apareçam e com que outras palavras elas aparecem aproximadas ali, no caso, o não só, mas também é uma expressão correlatada que nós dizemos, né? É uma expressão toda ela, precisa estar essa estrutura mesmo, ó, não só, mas também, para atribuir esse valor de adição. Dependendo do contexto e de com que outras palavras elas estão, ou dentro de qual expressão, elas vão apresentar alteração de sentido, alteração de valor semântico, mas não na sua estrutura, não na sua forma, tá bom? Então vamos lá. Quais são as classes variáveis, prof, para nós começarmos a nossa conversa? As classes variáveis, meus queridos, são o artigo, o substantivo, o pronome, o adjetivo, o numeral e o verbo. Opa, tá difícil de escrever aqui embaixo. Ai. Ok, qual a característica de cada uma dessas classes gramaticais aqui? O artigo, gente, é a palavra que define ou indefine o substantivo. E o substantivo, ele é igual a nome, tá? Então, substantivo é a palavra que nomeia. Substantivo é a palavra que nomeia seres em específicos. Então, o meu nome, Ariane, o seu nome, né? O nome de um país, o nome de uma cidade, o nome de um bairro, o nome de uma empresa, o nome de uma marca, são substantivos que estão nomeando seres específicos. O nome de o tipo de um animal, de um objeto, isso é nome. Então, palavra que nomeia seres em específico, pessoas, marcas, cidades, países, animais, sentimentos, ações, ó, o toque, o canto. Mesmo sendo uma ação, é a ação de, né, ó, o, tá? Então, substantivo é a palavra que nomeia. E o substantivo, ele pode variar em gênero, em número e em grau, tá? E o artigo é justamente essa palavra que aparece para definir ou indefinir o substantivo, tá? Determinar ou indeterminar. Então, se eu digo assim, ó, a cadeira, opa, a é o artigo definido. Então, eu sei especificamente de que cadeira estamos falando. Eu e o meu interlocutor. Agora, traga uma cadeira. É uma cadeira qualquer. Eu não falei especificamente qual é. Então, ele pode trazer, tá? Tem uma de plástico lá, e tem uma de estofado, e tem uma de ferro. Qualquer uma que ele entregar está válida, porque eu disse traga uma cadeira para eu sentar. E não especificamente traga a cadeira que nós já havíamos comentado anteriormente, tá? Então, basicamente, o artigo é isso. É a palavra que aparece para determinar e indeterminar o substantivo. E também para substantivar uma palavra. Por que a prof está falando isso para vocês? Deixa eu até deixar um exemplo aqui, ó. Substantivo, a palavra ou expressão. Não falou nenhum isto. Não falou nenhum isto. E o ato literário é um conjunto do escrever e do ler. Quando nós olhamos, meus queridos, é a menor classe gramatical, tá? Define, indefine ou generaliza o ser, como a prof falou. E ele varia em gênero e em número. Ele vai apresentar, então, a classificação de definidos, tá? Definidos e indefinidos. Quem é que são os artigos? Já que o prof disse, né, que é a menor classe gramatical. Nos definidos eu tenho o, a, os e as. Então, olha aqui a variação de gênero e número, né? O para masculino, a para feminino. Os para masculino plural, as para
feminino plural. Nos indefinidos eu tenho um e tenho uma. Eu tenho uns e tenho umas, ok? Também variação de gênero e número. Agora, o que a prof falou de substantivar a palavra? Ó, não falou nenhum isto. Gente, quando você olha separado o isto, ele é pronome demonstrativo. Agora, se eu digo ele não falou nenhum isto, ali apareceu para substantivar o isto. Então, ele não falou nem isto, ele não falou nada, né? Está fazendo referência a assunto, ao que foi tratado, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó, o ato literário é um conjunto do ler, do escrever e do ler. Prof, mas ali não tem artigo. Tem sim, gente, ó. Em do, aqui, ó, nas duas situações, nós temos a contração da preposição de mais o artigo o. De mais o. De, então, é a preposição, que é uma das classes gramaticais que nós já vamos estudar um pouquinho, e o é o artigo. Nesse caso aqui, ó, o ato literário é um conjunto do escrever e do ler. Se você olha para ler e escrever isoladamente, são dois verbos, indicam a ação. Estão no infinitivo, escrever e ler. Só que como aqui apareceu assim, gente, é um conjunto do ler e do escrever, significa que é um conjunto do ato de ler e do ato de escrever. Então, aqui apareceu o artigo. Se apareceu ali o artigo, agora o verbo passou a ser um substantivo. Por isso que o artigo ele aparece para substantivar as palavras em determinadas situações, tá bom? Ok, voltando aqui para o nosso esqueminha. Então, o artigo, ele aparece antes do substantivo, definindo o indefinido e substantiva. O pronome, gente, é a palavra que acompanha o nome. A palavra acompanha o nome. Ó, vamos até anotar. Acompanha o nome. E quem é que é nome, gente? Quem é que é nome é substantivo. Ou ele substitui o nome. Pronome acompanha o nome ou substitui. Exemplo. Minha bolsa é azul. Em minha bolsa é azul, a bolsa. A bolsa. Bolsa é o substantivo. É o nome ali, né? Daquele acessório. Ok? Bolsa. A bolsa. E agora eu disse, minha bolsa é azul. O minha é um pronome possessivo que indica que a bolsa pertence a mim. Que a dona da bolsa sou eu. Compreenderam? Beleza, nesse caso, então, minha acompanhou o nome. Acompanhou o nome e concordou com o nome em gênero e número e com aquele que é dono em pessoa. Minha é um pronome pessoal, né? É um pronome, perdão, possessivo que tem como referente a primeira pessoa, do singular, eu. E concordou em gênero e número com bolsa. Bolsa é uma palavra feminina e está no singular, então ficou minha. Então, nesse caso, o pronome acompanhou o nome. Agora, o pronome ele também pode substituir o nome. Olha a sequência dessa mesma estrutura. Minha bolsa é azul. E a sua? E qual é a cor da sua? Minha bolsa é azul. E qual é a cor da sua? Sua o quê, gente? Sua bolsa. Que você conseguiu recuperar pelo contexto. Então, o sua ali, ele ocupou o lugar do nome bolsa. Compreenderam? Então, nesse caso, o pronome substituiu o nome. Então, pronome é isso. Palavra que acompanha o nome ou substitui o nome. E o pronome, gente, ele tem inúmeras possibilidades de classificação. Já vou até listar aqui para vocês antes de nós seguirmos falando, comentando um pouquinho mais das outras, tá? Deixa só para eu ir saltando aqui que ela está bem lá para frente. Até aqui tudo bem, gente? Espero que sim. Deixem depois seus comentários aí no curso, tá? Nossa, gostei muito da aula. Ou então quero aprender mais, vou buscar mais informações sobre essas classes gramaticais, vou ficar no aguardo, hein? Dos recadinhos do pessoal do curso, contando para a prof se vocês realmente estão gostando ou não. Vamos lá, então, para a classificação dos pronomes. Gente, olha aqui, ó, como o esqueminha é enorme da parte de pronomes, porque tem muitas classificações. Então, a definição geral de pronome, você já sabe comigo. Palavra que acompanha ou substitui o nome. E agora, na classificação, prof, como funciona? Os pronomes, gente, tem primeiro uma classificação chamada pessoais. Tá? Pronomes do tipo pessoais. Ele é chamado pronome pessoal, gente, porque ele está relacionado às pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. São os pessoais do caso reto, tá bom, meus queridos? Pessoais do caso reto. Pessoais do caso oblíquo, ok? E pessoais que alguns autores deixam aqui também como pessoais de tratamento, tá? Pessoais de tratamento. Os pessoais do caso reto, aqui você vai encontrar quem? Os de primeira, de segunda e de terceira, que depois eles vão se manifestar aqui também no oblíquo, tá, gente? Então, aqui, o eu e o nós, aqui, o tu e o vós, e aqui,
ele, ela, eles e elas, ok? Eles e elas. No oblíquo, meus queridos, nós temos vários tipos de pronomes oblíquos. Perdão que aqui ficou esse tracinho a mais aqui. Nós temos os oblíquos átonos, que também vão ter correspondência para cada uma das pessoas. Nós temos os oblíquos tônicos. Nós temos os oblíquos reflexivos. Prof, é importante saber isso? Sim, tá, gente? Principalmente depois quando você começa a aprender funções sintáticas, muitos pronomes ocupam funções sintáticas nas estruturas. É importante você dominar também os pronomes oblíquos para você entender o conteúdo colocação pronominal, tá? E também há os pronomes recíprocos, ok? Aqui na divisão. Além disso, para além dos pronomes pessoais, deixa eu só para observar se eu deixei, ó. Eu deixei aqui um quadrinho para vocês já, ó. Os pronomes retos: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Nos átonos, o me, te, o, a, se, ele, ó. Como é importante, gente, porque eu já comentei com vocês antes que o, a também podem ser artigos. Quando é que o e a vão ser pronomes, então? Quando substituírem um nome, quando fizerem referência a nome, não acompanhando o substantivo. Depois, nos, vos, os, as, eles, os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Ok? Depois, ali nos de tratamento, olha lá, ó. Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima, Vossa Excelência, e indicando para quais, né, autoridades nós devemos usar, tá bom? Para além disso, prof, quais são os outros pronomes? Vamos continuar aqui a nossa classificação. Pronomes pessoais, depois nós temos os pronomes possessivos, que a prof acabou de mencionar com vocês ali no exemplo, né? Que são aqueles que vão indicar a posse. Então, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, vosso, seu, sua, são os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, ok? Ainda, na sequência, nós temos os chamados pronomes demonstrativos. Eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Nos pronomes demonstrativos, meus queridos, nós temos exemplos: esse, essa, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, e por aí vai, tá? E também eles podem se contrair com preposições. Então, posso ter também nesse, nesta, daquele, daquela, ou até com a ocorrência de crase também naqueles que são iniciados por A. Os demonstrativos, eles situam algo no espaço, em relação à proximidade. Quando a prof pega essa caneta, por exemplo, eu digo esta caneta. Por que eu devo usar esta caneta? Com T, esta caneta? Porque está junto de quem fala. Os pronomes demonstrativos com T, este, esta, isto, quando é a questão de localização, né, a parte espacial, eles são usados para quando está próximo de quem fala, né? Próximo não, junto de quem fala, junto de quem fala. Quando está próximo daquele que escuta, né, o que o outro está dizendo, ó, a prof distanciou aqui a caneta, agora eu digo essa caneta, porque está próximo só. Agora, quando está bem longe, longe de quem, dos que falam, aquela caneta, compreenderam? Mas ele também é usado para a questão de marcação no tempo, tá? Então, este ano para o presente, os com T é para presente, e também na questão da organização textual, tá? E é bem importante essa marcação que os pronomes demonstrativos fazem na estrutura textual, porque as questões cobram muito, tá? Beleza. Prof, que outra classificação nós temos de pronomes? Deixa eu alterar a cor aqui. Então, lembra lá, pronome demonstrativo é a noção espacial, temporal e textual. Nós também temos os pronomes relativos, ok? Pronomes relativos, aqui entra o que, o qual, a qual, os quais, tá? O quem, o onde, o cujo, cuja, cujos e cujas. Muito cuidado com a palavra que, porque é uma palavra que tem múltiplas possibilidades de classificação dentro da morfologia. Inclusive, depois você vai observar, quando estudar um curso completo de língua portuguesa para concurso, que há uma aula em que o professor, né, ou se você estudar comigo, que eu só vou falar das classificações da palavra que, gente. 1 hora falando das classificações da palavra que, de tão importante que essa palavra é. Mas um pronome relativo, gente, é aquele que tem como antecedente um nome e que ocupa o lugar daquele nome e acrescenta uma informação para aquele nome. Exemplo bem rápido, ó. O livro que comprei é de ação. O livro que comprei é de ação. Se eu separo, fica assim, ó. Comprei o livro é de ação. O livro que comprei é de ação. Perceberam que nós temos uma repetição se a prof separa. O livro é de ação, o livro que comprei. Sim ou não?
O livro é de ação, comprei o livro. O livro é de ação, comprei o livro. Para eliminar a repetição, eu deixei o livro que comprei é de ação. Então, o que tem como referente o livro. Ocupou o lugar do livro ali para que não ocorrer a repetição não acontecesse. E quando ele entrou na jogada, ele acrescentou uma informação para o livro, porque ó, o livro que comprei é de ação. Ou comprei o livro que é de ação, também poderíamos dizer, né? Fechou. Então, o pronome relativo tem como referente um nome, ocupa o lugar desse nome para que não ocorra a repetição. E quando você for fazer a troca para comprovar se é pronome relativo ou não, para além desses pontos que a prof já destacou, você vai conseguir trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, no caso, como o livro é masculino singular, eu vou trocar por o qual, que também é masculino singular. Então, o livro, o qual comprei é de ação. Opa, ok, é pronome relativo. Então, pronome relativo é bem importante na marcação da coesão textual, que é um conteúdo muito cobrado pelas bancas, tá? Ok, pronomes relativos, então, quem é o próximo pronome que aparece aí na estrutura? Aqui, gente, nós temos alguns autores classificando tudo meio junto, aqui misturado, tá? Eu vou deixar aqui, primeiro, só escrito interrogativos, mas provavelmente vocês vão encontrar em algum material mais aprofundado também escrito interrogativos e exclamativos, ou interrogativos e depois exclamativos. Quem são os pronomes interrogativos? São aqueles que aparecem encabeçando, iniciando ou marcando um questionamento, uma pergunta nos enunciados. Então, que horas são? Ó, é o que agora sendo usado, mesmo o que estava antes, mas agora como um pronome interrogativo, porque ele está iniciando uma pergunta. Que horas são? Agora, ó, o outro, que a prof acabou de dar no exemplo anterior, da classificação anterior. Qual é o dia do seu aniversário? A prof tinha colocado o qual ali antes para vocês, né? Como relativo. Ok, tava certinho. Agora, qual é o dia do seu aniversário? É um pronome interrogativo. Então, iniciou um questionamento. Quanto custa? Pronome interrogativo, né? Questionando o valor. Podem aparecer tanto em perguntas diretas, assim, né? Iniciando realmente, quanto perguntas indiretas, que aparecem em formato de afirmação e com ponto final, ao final, tá? E por fim, aqui, quem é que nós temos? Os pronomes indefinidos, gente. Ah, e a prof falou exclamativos ali por quê? Porque os exclamativos, eles vão aparecer em frases exclamativas, com ponto de exclamação. Em frases que expressam desejo, sentimento, emoção. E podem ser os mesmos pronomes, tá? Ok? Que alegria, ó. Em que alegria é uma frase exclamativa e o que foi usado como um pronome exclamativo, não mais como um pronome interrogativo, tá? E os indefinidos? São aqueles, meus queridos, que se referem, né, a algo de modo vago, de modo impreciso. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Tem algum dinheiro? Você tem algum valor para me passar? Qual que é esse algum dinheiro, algum valor para me passar? Eu não sei quanto, eu não sei definido. Ninguém chegou. Gente, ninguém chegou. Eu estou falando que ninguém chegou em referência a quem? Eu não consigo determinar. Todos estão aqui. Quem são esses todos, né? Quantas pessoas são? Então, não consigo definir. Pronomes indefinidos são esses, aqueles que referem-se a algo de modo vago, de modo impreciso, tá bom? Essa é a classificação dos pronomes. Agora, vamos voltar lá atrás, lá no esqueminha que a prof estava construindo com vocês, para nós finalizarmos, né, o trabalho, o conhecimento e um contato inicial com todas as classes gramaticais, meus queridos. Vem comigo, vem comigo. Tchururu, tchururu, tchururu. Estou voltando aqui porque tinha muitas informações aqui, a prof tinha deixado tudo com efeitos de passagem aqui, demora. Ok, mas já estamos aqui. Então, pronome, já batemos aqui também. E agora, prof, o adjetivo, o que que é? Adjetivo, gente, é a palavra que indica uma característica, tá? Adjetivo é uma palavra que indica uma característica. Essa característica, ela pode ser das mais variadas. Você pode ter uma característica que indica uma qualidade. Você pode ter uma característica que indica um defeito, uma característica que indica algo relacionado ao aspecto, à aparência. Pode ser uma característica relacionada ao estado da pessoa, pode ser uma característica relacionada à origem. Quando a prof falou antes ali, por exemplo, menino chinês, chinês é a característica relacionada à nacionalidade, à origem desse menino. Então, isso é um adjetivo, que nós classificamos como adjetivo pátrio. Compreenderam? Beleza? Agora, eu poderia tranquilamente dizer menino alto, menino baixo. Compreenderam? Agora, já estou fazendo uma caracterização em relação ao aspecto, à aparência. Menino honesto, menino mentiroso, já é uma caracterização para qualidade, para
defeito. Menino feliz, menino ativo, menino irritante. Opa, ativo, feliz, irritante, essas são todas características relacionadas a estado, a questão do psicológico, né? Dele, formação. Ok. Adjetivo é isso, então. É a palavra que caracteriza o nome e concorda em gênero e número com o nome. E adjetivo também tem a possibilidade de variar quanto a gênero, tá bom? Beleza. Numeral, professora. Numeral, gente, aqui você vai lembrar também é uma classe bem tranquila, não é muito cobrada em banca, né, pelas bancas, tá, de concurso público. Numeral, ele vai ter classificação de numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, o cardinal, ele vai indicar quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e infinito, né? O ordinal vai indicar ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Depois, o multiplicativo vai indicar justamente a multiplicação, dobro, triplo, quádruplo. E o fracionário vai indicar fração, partes de. Então, meio, 2/5, 3/6 e por aí vai, tá? Então, o numeral é isso, está relacionado a quantidade, a ordem, a posição, a multiplicação e a partição aqui, né, na parte dos fracionários. E o verbo? O verbo é bem importante e para isso eu quero ir, inclusive, com vocês lá para frente novamente para nós estudarmos um pouquinho mais aprofundado o verbo, que essa é uma classe bastante importante, tá? E depois eu preciso que você aprofunde um pouco mais também o estudo de verbos, porque é uma classe gramatical bastante extensa e que é cobrada com frequência pelas provas de concurso público, porque justamente é uma classe que apresenta muitas possibilidades de variação, tá bom? É a classe que mais varia e que mais tem formas é verbo, tá bom? Vamos lá então, o prof já está chegando aqui. Olha lá. Até aqui tudo bem, gente? Espero que sim, tá? Vamos lá então. Primeiro de tudo, qual que é a definição do que é verbo, gente? O verbo, ele é a palavra que indica. Vamos até anotar aqui, ó. Palavra que indica. Vou puxar mais para cá. Palavra que indica. Ação. Palavra que indica. Estado. Palavra que indica mudança de estado. E verbo é a palavra que indica fenômeno da natureza. Vamos lá para exemplos, para cada uma dessas situações aqui. Então, aqui no ação. No caso, nesse momento que a prof está dando aula para vocês agora, a prof está usando um verbo de ação. Eu falo. Então, ó, falar, beber, partir. Eu falo agora. Isso é um verbo de ação, indicação que está acontecendo, ação que está em curso. Agora, quando eu digo aqui que o verbo indica estado, eu poderia tranquilamente dizer assim, ó. Estou feliz. Em estou feliz, o verbo que aparece aqui, ó, é o verbo estar, que está conjugado na primeira pessoa do singular. É o verbo estar. E ele indica o meu estado. Eu estou feliz agora. Eu poderia dizer eu sou feliz. Em sou feliz é o verbo ser, indicando o estado permanente, ok? Agora, na mudança de estado, eu já poderia tranquilamente dizer que eu fiquei feliz. Opa, em eu fiquei feliz, o verbo ficar foi utilizado ali para indicar que eu estava em um estado anteriormente e agora estou feliz. Eu poderia estar feliz antes, eu poderia estar antes, perdão, nervosa, eu poderia estar irritada, eu poderia estar apreensiva, mas agora eu fiquei feliz. Fiquei feliz quando te vi, por exemplo, né? Continuo feliz, tornei-me uma mulher feliz, permaneço feliz, pareço feliz. Isso tudo indica estar relacionado a estado. E o fenômeno da natureza é quando a ação vai estar relacionada a algo natural, tá? Algum fenômeno realmente meteorológico, tá, gente? Então, olha lá. Choveu, geou, nevou. Todos esses são verbos, ventou, são verbos que indicam o fenômeno da natureza, tá? O verbo, então, é uma classe que varia em número, tá, meus queridos? Ele varia na forma de singular e na forma do plural. E ele também varia em pessoa. Então, a primeira, segunda e
terceira. Na hora que a prof conjugou ali antes para você, ficou nítido isso, né? Então, ó, eu falo, agora nós falamos. Opa, o verbo apresentou a alteração. O verbo também, meus queridos, varia em modo. O que significa variar em modo? Nós temos um modo chamado modo indicativo, ok? Nós temos um modo chamado subjuntivo. E nós temos um modo chamado imperativo. Ok? O que altera em cada um deles? No modo indicativo, gente, nós temos expressão de certeza. Fato certo, basicamente. É o fato que aconteceu, é o fato que acontece ou é o fato que acontecerá. Então, ó, eu fui a Portugal. Eu realmente fui. Essa ação aconteceu. Prof, mas você disse aconteceu, acontece, acontecerá? Sim, porque eu também tenho expressão de ação futura que com uma ideia de certeza, ela realmente acontecerá, tá? No subjuntivo, eu tenho expressão de incerteza, daquilo que é possível acontecer, daquilo que é uma hipótese, daquilo que é uma possibilidade, daquilo que é um desejo. Então, olha lá, que eu vá a Portugal. É uma expressão de desejo, não é certo ainda que acontecerá. Que eu vá, é expressão de desejo, que eu seja aprovado. E no imperativo, nós temos expressão basicamente de ordem, tá? Expressão de ordem, de conselho, de pedido, manifestação de instrução, tá? Vá viver em Portugal, olha lá, tô mandando, vá viver em Portugal, né? Desapareça daqui, vá, ok? Então, quando nós falamos de modo, meus queridos, nós estamos falando justamente dessa possibilidade que o falante tem de expressar os fatos. Se ele considera esse fato como algo que afirma ou nega, né, considerando que aconteceu ou acontecerá, no caso do indicativo. No subjuntivo, se ele trata aquele fato como algo que é possível, uma espécie de receio, né, não considera ainda como uma ocorrência realmente, ou no imperativo, que ele é anunciado como uma ordem, como um conselho, como um pedido, tá? Para além disso, o verbo ainda tem a variação de tempo, meus queridos. Eu vou aqui listar para vocês só os principais, mas quando você estudar mais aprofundado o verbo, você vai perceber que dentro de cada um daqueles modos ali, do indicativo, tem vários tempos verbais. Dentro do subjuntivo, tem mais tempos verbais. E ainda temos, assim, uma divisão de tempos simples e tempos compostos. Só o imperativo que ele não tem tempos verbais, porque o imperativo ele só tem a noção de negação e afirmação. Então, vá viver em Portugal, não vá viver em Portugal. Então, só para a ação acontecer realmente ou não acontecer. Na marcação do tempo, então, o que nós temos, gente? Nós temos o presente, tá? Para um ou para outro modo. Nós temos o pretérito. E nós temos o futuro. Então, aqui, ó, ação que acontece no momento atual, tá? Momento em que se fala. Ou até mesmo pode ser uma ação que é atemporal. Aqui, o pretérito, que é a ação que faz referência a passado. Pretérito, então, faz referência a passado, tá? É o mesmo que dizer passado. E depois você vai observar que dentro dos tempos, daí nós temos, dentro dos modos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, tá? E depois o futuro, nós estamos falando de algo, né, que acontecerá em um momento posterior ao que se fala. Para além disso, eu ainda quero destacar aqui para vocês sobre verbo o seguinte. O verbo ele pode apresentar as formas nominais. O que são formas nominais do verbo, prof? Você está dizendo que o verbo apresenta um nome? Não é muito essa ideia de nome, mas também tem relação. Porque está relacionado só à ação realmente, àquilo que o verbo expressa, sabe? Ele não exprime com exatidão tempo. Não, ele fala mais do fato, da ideia, do sentido do verbo, tá? É mais uma questão de aspecto, acima de tudo. Quais, então, são as formas nominais? Nós temos, gente, o infinitivo. Deixa eu alterar aqui a cor. Isso aqui já vai começar a fazer muito sentido para você, ó. Nós temos uma das formas nominais chamada infinitivo, que ele manifesta no tipo do infinitivo pessoal e o impessoal. O que significa um verbo estar no infinitivo? Qual que é a forma nominal, a terminação? Gente, o infinitivo é quando o verbo termina em R. Daí antes, normalmente nós falamos assim, né? Terminado em ar, er e ir. Por quê? Porque o ar, e o i são
São as vogais que indicam em que conjugação o verbo fica classificado. Então, primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Cantar, amar, sonhar, viajar. Daí, segunda conjugação, os terminados em er. Beber, comer, escrever, ler. E depois, a terceira, os verbos terminados em ir. Partir, sorrir, fugir, né? Outro verbo. Ok, então os verbos terminados em ir. Prof, terminados em or, não tem? Não, gente. Não tem, prof, mas é pôr, repor, compor, beleza? Existem esses verbos sim, só que lá nas antigas, lá na origem, no latim, eles eram verbos que saíam do... Na verdade, quando você olha para repor, compor, transpor, são todos verbos derivados de por. E o por no passado, lá no latim, era poer. Então, ele era verbo de segunda conjugação, tá? Então, o a, o e e o i que aparece ali no terminado em ar, er e ir, na verdade é o a, e e i que marca a conjugação, primeira, segunda e terceira. A desinência realmente do infinitivo é só o r, tá? É só o r. Ok. Para além disso, nós temos que outra forma nominal? Nós temos o gerúndio, tá? O gerúndio, ele indica que a ação está em curso, que a ação está acontecendo. E a terminação do gerúndio, gente, é o NDO. Então, ele vai ficar ando, endo, indo, tá? Então, estou cantando, estou bebendo, estou indo, estou partindo. A ação está acontecendo. E, por fim, nós temos o particípio. O que é o particípio, gente? O particípio, ele indica que a ação está finalizada, concluída. A terminação básica dele é o de, ó, ado, ido. Então, ó, cantado, bebido, partido. Isso aqui na forma regular, tá? Porque nós também temos o particípio irregular. Eu não falo fazido, por exemplo, eu falo feito, né? Então, isso é um particípio irregular, tá bom, meus queridos? Então, de verbo, era isso que a prof queria trabalhar com vocês, para vocês terem um princípio de noção, tá? Do que é o verbo, como que ele varia, como que ele se manifesta. Mas já destaco, vai muito além, porque depois nós temos cada um dos tempos verbais, nós temos a parte de vozes verbais, a parte de locução verbal. Então, verbo vai bem a fundo realmente. Depois o conteúdo, passagens do discurso. Para você dominar passagens do discurso, você precisa ter noção de tempos verbais, do valor de cada tempo verbal, dos usos, né, dos tempos verbais, entender que nós temos os verbos regulares, verbos irregulares. Quando você estuda também a parte de classificações sintáticas, funções sintáticas, você vai observar que em vários momentos vai aparecer informação sobre verbo, né, que exige o conhecimento de verbo também, tá? Ok, vamos lá então, meus queridos. Seguindo aqui com o nosso esqueminha. Trabalhamos então com todas as classes variáveis. Agora, vamos para as invariáveis. Quem são as outras classes invariáveis? No total, meus queridos, nós temos 10, tá? Então, olha aqui, a prof listou 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no verbo. Então, agora nós vamos lá para 7, 8, 9 e 10. Que então é a sétima classe gramatical. Na sétima, meus queridos, nós temos ela, preposição. Nós também temos uma classe chamada conjunção. Nós também temos uma classe chamada advérbio. Gente, preposição, conjunção e advérbio são importantíssimas para o concurso público também. Conjunção, gente, ela cai em praticamente todas as provas que cobram língua portuguesa, tem questão de conjunção. Gente, é muito raro você não encontrar na sua prova de português uma questão que avalie os seus conhecimentos sobre conjunção, tá? Preposição e advérbio aparecem ali também, não tanto quanto conjunção, mas também. E por último aqui a interjeição. Interjeição não é muito cobrada, e quando é cobrada, é só cobrada em relação ao aspecto de sentido que ela traz para a estrutura, tá? Geralmente, interjeição é cobrada quando as bancas gostam de colocar nos textos da prova de português tirinhas ou charge, porque daí as interjeições aparecem. Porque o que é uma interjeição? É uma palavra que indica um sentimento, expressa uma emoção. Então, eu bati ali a minha mão em algum lugar e falo, ai, então ai é uma interjeição de dor, tá? Se você chega, por exemplo, né, e até fala assim pro seu filho, bonito, né? O bonito ali é uma forma de interjeição, né? Ufa, é uma interjeição de alívio. Viva! Oba! É uma interjeição, né, de felicidade, de contentamento.
É uma interjeição para silêncio, né? Shh, né? Vai pra lá. Esse shh, vai pra lá ali que você está falando é uma interjeição de afugentamento. Então, interjeição é isso, palavra que expressa sentimento, emoção e aparece ponto de exclamação no final das interjeições, geralmente, ok? Agora, o que é advérbio? Advérbio é uma classe gramatical interessante. Advérbio é invariável, tá? E o advérbio, ele vai indicar circunstância. Ele vai indicar circunstância de tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida, para quem? Para o verbo, inclusive, né, tem um nome, né, advérbio, para o verbo, para o adjetivo, que é a palavra que caracteriza, e para o próprio advérbio, gente. Isso mesmo. Ó, vou deixar um exemplo aqui bem tranquilinho para vocês entenderem isso. Ó. Eu tenho aqui o verbo correr. Daí, vou colocar o estudar aqui, ó. Estudei. Estudei. Quando eu digo estudei, você não entendeu estudei? Você entendeu? Entendeu? Estudei. Ah, ela praticou a ação de estudar. Ela estudou alguma coisa. Eu estudei. Agora eu posso dizer assim, ó. Eu estudei hoje. Opa, já alterou a circunstância, porque, olha, estudou hoje. Ou então eu poderia dizer, ela estudou ontem. Estudei ontem. Estudei semana passada. Quando eu digo estudei hoje, estudei ontem, estudei semana passada, eu estou dando circunstância de tempo para a ação de estudar. Estudar já tinha sentido anteriormente, só que agora eu quero dizer algo a mais sobre estudar. Então, eu acrescentei hoje, ontem, semana passada. Hoje e ontem são advérbios, porque é uma palavra indicando a circunstância de tempo. E no semana passada é uma locução adverbial, porque é mais de uma palavra indicando circunstância de tempo. Locução adverbial, gente, é isso. É uma palavra com valor de advérbio, ou seja, valor de circunstância. Beleza, a prof disse, estudei hoje. Agora eu poderia tranquilamente dizer assim, ó, estudei pouco. Quando eu digo que eu estudei pouco, eu estou acrescentando uma informação em relação à intensidade. Eu estudei pouco, né? Ou então estudei lentamente. Estou informando algo em relação ao modo como eu estudei. Lentamente. Beleza, também é uma informação adicional, também é uma informação de circunstância. Pouco e lentamente são advérbios. Agora, tranquilamente, eu poderia dizer ainda assim, ó, estudei muito pouco. Estudei muito lentamente. Pouco e lentamente, antes e hoje e ontem, eram todas palavras que estavam relacionadas ao verbo, né? Indicando quando é que essa ação aconteceu, como é que ela aconteceu. Agora, quando eu digo assim, ó, estudei muito pouco, estudei muito lentamente, o muito é uma palavra que está relacionada a pouco e está relacionada a lentamente. Porque intensifica quão pouco foi, quão lentamente aconteceu. Compreenderam? Então, isso significa ser um advérbio alterando o significado do próprio advérbio. Beleza. Então, vamos lá. Indicando a circunstância, nesse caso, de intensidade, né? Muito pouco, muito lentamente. Agora, eu digo assim, ó. Vamos aqui para um outro exemplo. Ela é linda. Em ela é linda, gente. Em ela é linda. Eu tenho aqui ela, né? Pronome, verbo é. E o que ela é linda? Linda, então, é uma característica. Ou menina linda, poderíamos também dizer, né? Vou deixar aqui só com o substantivo mesmo, para ficar mais nítido ainda para vocês, ó. Menina linda. Quando eu digo menina linda, você sabe que aqui nós temos um substantivo e que linda é a característica desse substantivo. Se linda é a característica do substantivo, então isso é um adjetivo, ok? Menina linda. Beleza. Eu digo menina linda, você imagina uma menina que você vê, avalia e interpreta como linda, não é? Agora eu venho e digo assim, ó, menina muito linda. Opa, você já ativa outra menina que você avalia como muito linda. Então, alterou a circunstância e intensificou o quão linda é. Então, advérbio é isso, gente. É a palavra que indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação para verbos, para adjetivos e para outros advérbios. Ok, e agora as outras duas, prof. Preposição, vou falar aqui primeiro com vocês. Preposição, gente, é a palavra que conecta outras palavras ou expressões atribuindo sentido. As preposições, elas se subdividem em essenciais e acidentais. E as preposições, a base da preposição é sem variação. Então, ó, olha que você vai guardar comigo, ó.
ante, após, até, com e contra, de, desde, em, entre. Ó, de, que eu mencionei com vocês já no começo da aula hoje, que tava lá no artigo, né? Em, entre, para, por, perante, sem, sob, traz, com essa. Essas são as preposições. Só que essas preposições, elas podem se contrair com outras estruturas. E daí vai dar a impressão que variou, mas não é, ó. Quando nós tínhamos do lá mesmo, parecia que tinha marcação de gênero, né? Masculino singular. Mas não era. Quem marcava o gênero lá era o, que é uma classe variável. A mesma coisa quando nós falamos assim. Lembra lá que tinha o grupo, a música, não sei, o shot das meninas? Shot das meninas. Por que que lá ficou das? Porque lá eu tenho a contração da preposição de, mais o artigo definido as. Artigo definido as, que marca o feminino e plural, tá? Então, às vezes vai parecer que é a preposição que variou, mas não é. É a outra palavra com a qual ela está contraída, formando um novo vocábulo, tá bom? E a preposição, gente, ela assume sentido também em várias situações. Vamos pensar aqui em algumas delas. Com a preposição de mesmo, ó. Venho de Lisboa. Em venho de Lisboa está relacionado à origem, né? Agora, quando eu digo assim, ó, e lugar, né, também, procedência. Agora eu digo carro do João. Em carro do João eu tenho a preposição de novo, mas agora eu tenho a ideia de posse. A porta de madeira, cadeira de madeira. Em porta de madeira e cadeira de madeira, o de indica o material, né? Do que é feita a porta e do que a cadeira é feita. Então, conforme a situação, a preposição pode assumir valores e significados diferentes, ok? E por último aqui, nós temos a conjunção. Que a prof já destacou para vocês que é um termo muito importante, né? As conjunções, vocês depois quando forem estudar mais aprofundado, que é essencial, você vai observar que nós temos as conjunções coordenadas e nós temos as conjunções subordinadas. Tanto uma como a outra, ela surge justamente para unir orações ou termos de mesma função. Então, quando a prof disse lá, ó, promete, mas não cumpre, o mas é a conjunção que está unindo as duas orações. Beleza? Agora eu digo assim, ó, comprei arroz e batata. Em comprei arroz e batata está unindo dois termos de mesma função, porque arroz, batata é aquilo que eu comprei. Então é o objeto direto do verbo comprar. Quem compra é o que compra. Quem compra é o que compra. Quando nós fazemos duas perguntas, a prof agora aprofundou um pouquinho, né? Mas calma que você vai entender. E depois tem uma aula só sobre isso, tá? Pra frente. Aí vai ficar mais claro para você. Quando a prof disse assim, ó, quem compra e o que compra, quando você faz dois questionamentos para um verbo, para que ele tenha sentido completo, e o segundo questionamento não vem acompanhado de preposição, que é o caso, ó, quem compra, o que compra. Não tem preposição ali, ok? Significa que ele é um verbo transitivo. Primeiro, um verbo porque indica a ação ali, né, comprar. Transitivo porque você fez dois questionamentos, e o que compra, porque não vem acompanhado de preposição. Então, ele precisa de um complemento, ele precisa de uma resposta. E o complemento, ele recebe o nome de objeto, quando é a situação dos verbos, tá? Então, ali, o que compra? Comprei arroz e comprei batata, né? Acho que era isso que eu tinha falado. Ok, então eu comprei isso e isso. Então, os dois, arroz e batata, materializam os complementos do verbo comprar. Então, por isso são chamados de objetos diretos. VTD, verbo transitivo direto, com objeto direto, D com D. E o E ali é a conjunção que indica a adição, ó. Eu comprei isso e eu também comprei aquilo. Então, conjunção é isso, une orações ou termos de mesma função. Elas são chamadas de coordenadas quando elas unem orações que são independentes, tá? Termos independentes, que não precisam do outro para significação. E são chamadas de subordinada quando elas unem estruturas que precisam uma da outra para a completude de sentido. E tanto dentro das coordenadas quanto das subordinadas, nós temos divisão das conjunções conforme o valor, o sentido que elas apresentam. Então, ali nas coordenadas, nós temos as aditivas, as adversativas. Deixa eu só para fazer as flechinhas aqui para vocês lembrarem depois. Ó. Aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Uma vai indicar adição, a outra vai indicar contrariedade, a outra vai iniciar a explicação justificativa, a outra vai iniciar a conclusão e a outra vai iniciar a ideia de alternância, tá? E nas subordinadas, você vai observar que há muitas. Tem uma classificação lá das subordinadas que são integrantes, das subordinadas que são adverbiais. Daí, ela é uma subordinada com valor causal, então inicia a causa. Com valor final, então inicia a finalidade.
com valor proporcional, então estabelece uma ideia de proporção. Com valor consecutivo, opa, então inicia uma consequência. Com valor condicional, opa, então inicia a condição para a ação acontecer. E dentro de cada uma dessas, que há mais, tá? Você vai observar que várias conjunções são classificadas como condicionais, várias como causais, várias como consecutivas, várias como concessivas, várias como comparativas. E é isso mesmo que é cobrado pelas bancas, porque elas selecionam a conjunção e pedem qual é o sentido que elas estabelecem. Ou quem é das alternativas que pode ocupar o lugar da conjunção que está destacada que não ocorrerá alteração de sentido. Tá? E isso sim é muito cobrado, tá? Muito cobrado mesmo. E depois, quando você passa por esse período, né, esse momento inicial de estudo da conjunção, você vai observar que há conjunções que são polissêmicas. O que significa isso? Que dependendo do contexto em que ela aparece, ela assume valor diferente, que é o caso do mas. Lembra? Promete, mas não cumpre. Agora, não só estuda, mas também trabalha. Lá naquela situação, o mas alterou seu sentido conforme o contexto. Então, o mas é uma conjunção polissêmica. Isso é bem importante porque é óbvio que as bancas cobram para entender se você consegue, se você não está no estudo da conjunção só no decoreba, se você também consegue entender a aplicação e as relações que ela estabelece nos enunciados, tá? Então, é bem importante isso mesmo. E ela é classificada como invariável porque ela não sofre alteração na sua estrutura, na sua escrita, tá? Mas lembre que isso pode acontecer na variação de sentido. Observe que essa alteração da variação de sentido aconteceu também na preposição, quando eu dei o exemplo para vocês no de. Pode acontecer no advérbio, prof, sim, alguns advérbios também assumem valores e significados diferentes conforme o contexto em que são usados, tá? Não é tão frequente quanto preposição e algumas conjunções, mas sim manifesta. Interjeição também, tá? Interjeição também. Conforme o tom que aquela interjeição, né, é reproduzida, é falada, é dita, você percebe se é o tom realmente de alívio, se é o tom de ironia ou não. Então, ela tem aplicações distintas, tá bom? Meus queridos, com essa, então, nós terminamos esse contato aí, essa nossa conversa de quase uma hora sobre classes gramaticais. E eu espero você no próximo conteúdo desse nosso curso de português Express para concurso. Beijos e até!